Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Diálogos que Desafiam. Eu sou Carol Viegas, responsável por marketing na Top2 e serei a condutora das conversas de hoje. A busca por melhoria em produtividade, performance e resultados é uma constante na vida das lideranças. E de acordo com dados da McKinsey & Company, estar em estado de flow pode ser o gás que precisamos, pois aumentam em até 500% do nosso desempenho. Isso foi dito em 2012, no The Business Case for Flow, onde apontava também que líderes que acessam o estado de flow com frequência demonstram melhor clareza para tomada de decisão, criatividade e engajamento. Você imaginava esses benefícios para acessar o estado de flow? Que eles poderiam ser tão palpáveis e até melhores do que nós imaginamos? E se ao ouvir essas informações você ficou curioso de como entender e aprofundar nesse assunto para entrar no seu dia a dia e ter mais foco como profissional e resultados, fica aqui conosco. Hoje nós traremos uma discussão que promete aprofundar nesse tema. E além de trazermos insights, traremos também dicas de como você pode encontrar mais informações e acessar esse estado de flow tão desejado. Vamos juntos para mais uma jornada repensar a forma como você pensa, organiza e executa suas atividades, desde as mais simples às mais complexas? Para essa conversa inspiradora, nós convidamos o autor da obra Antes do Pensar. Hoje conversaremos com Cadu Lemos. Ele é mentor, autor e provocador nato, especialista em flow e cultura organizacional. Desafia líderes a trocarem o piloto automático por presença real, com passagem por empresas como Ogilvy e Banco Nacional, tem experiência imersiva que vão além de réplicas de Fórmula 1 e expedições off-road. Ele transforma a teoria em prática, performance em consciência. E no episódio de hoje poderemos mergulhar nas ideias do seu novo livro, Antes do Pensar, para entender, porque flow não é só sobre bem-estar, mas sobre liderar com potência em tempos exponenciais. Seja muito bem-vindo, Cadu, para se apresentar nas suas próprias palavras. Oi, Carol, obrigado. Um prazer estar aqui, uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer aos meus amigos, meus colegas da Top2, uma plataforma de mentoria que eu tenho muito orgulho de fazer parte desde 2020. Então já são 5 anos. E poder estar aqui falando um pouco sobre esse livro e sobre esse estado ampliado de consciência que faz toda a diferença na nossa vida é uma oportunidade importante que eu quero aproveitar. Então, seja muito bem-vindo para essa conversa. Te agradeço por ter topado investir algo que é tão importante para todos nós, que é o tempo, nessa conversa aqui conosco. A gente sabe, né, que toda vez que a palavra de flow aparece no meu feed, eu confesso que eu fico curiosa para entender um pouco mais sobre o assunto, clico para ler, até para tentar ampliar aqui os meus horizontes. E acredito que no seu livro você traz um pouco disso de forma mais tangível, mais palpável. E pensando, né, em como você criou o livro, eu imagino que tem uma proposta de ruptura com a lógica de performance a qualquer custo. Em uma cultura sempre orientada à hiperprodutividade, que domina o ambiente corporativo, como o estado de flow pode ser o antídoto para líderes que buscam ter aí um equilíbrio e uma assertividade mais clara? Essa é uma ótima pergunta e uma reflexão importante que eu venho provocando para várias organizações, seus líderes, suas equipes, que é uma mudança mínima na forma como a gente olha o resultado, o lucro, a meta batida, essa palavrinha horrível que eu não aguento mais ouvir, da entrega. Ah, entrega, qual é o entregável? Então, tá bom, tá todo mundo no corre, né? Para entregar, para bater meta, muito bem. É uma mudança pequena. A gente acha, e a maior parte das empresas que ainda vivem naquele formato, naquela abordagem do comando e controle, que lucro, resultado, meta batida é o objetivo final. E a minha proposta é mudar isso passar a ser consequência. Consequência do quê? Aí sim a gente vai poder falar de uma equipe, de uma liderança, de uma organização que entende que, primeiro eu preciso cuidar do time e entender como é o ambiente deles. Ali eles estão realmente florescendo? Porque liderança, para mim, não é individual, não é o indivíduo, não é pessoalizada. Não existe o líder, existe a liderança. A liderança existe. O líder está ali como um facilitador desse processo. Então, na minha visão, liderança é uma ideia, não é uma pessoa.
E ela pode ser abraçada por todos que estão ali naquele ambiente. Mas óbvio que o líder tem a responsabilidade de dar um caminho. Outra diferença que eu provoco também, o líder não tem que fazer com a equipe. Ele não tem que fazer para a equipe. Ele tem que fazer pela equipe. E criar esse ambiente que sustente, que o próprio time possa exercer todo o seu potencial, e a liderança também, né? Processos que estão juntos, que são fluidos, daí o flow, eu proponho essa mudança de cultura organizacional, de trabalho em equipe, para cultura de flow, onde resultado é consequência e não objetivo final. Então o processo passa por aí, até porque o flow ele também é coletivo, não é só individual. E isso eu falo bastante no meu livro. O livro está dividido em 3 partes, onde eu falo sobre a consciência, porque o flow é um estado ampliado de consciência, onde você está no seu melhor físico, mental, emocional, onde, até provocando, lembra aquela vez que você, por exemplo, na sua vida, praticando algum esporte, ou um hobby, ou uma leitura, ou uma conversa com alguém, não importa o que, você estava tão focada, tão envolvida naquilo que você nem percebeu o tempo passar, Sim. e tudo à sua volta sumiu. Esse é o flow. E a gente acessa por acaso porque algumas condições se alinham. E o que eu proponho nessa leitura do livro é que você pode fazer isso de forma voluntária, consciente. E aí a diferença é que nós estamos sempre em flow. O que atrapalha a gente? Esse monte de pensamentos que nos sequestram, fragmentam a nossa atenção, e sem atenção e sem foco eu não acesso o flow. Uhum. O flow segue o foco. E nós vivemos num mundo onde isso aqui, por exemplo, é uma fonte de distração. Eu chamo isso de arma de distração em massa. Mas não é o pior vilão. Vamos falar que ele rouba 10, 15, no máximo 20% da nossa atenção. Sabe onde é que está o maior ladrão? Está aqui. Quando eu fico ruminando situações do passado que aconteceram lá atrás, ou imaginando um futuro que não chegou ainda. Então, esse deslocamento temporal, quando eu vou para frente ou vou para trás, eu não estou no aqui e agora, que é a única coisa que eu tenho. E aqui e agora é onde eu posso entrar em flow. Passado não existe mais, não influi. Futuro é imaginação. Os dois eu estou pensando aqui agora. Se eu estou pensando aqui agora, no passado ou no futuro, eu não estou aqui agora. E é isso que rouba a nossa possibilidade de acessar o flow. Então, o flow é um estado de consciência onde eu perco até um pouco essa noção de separação do mundo. Se você lembrar dos momentos que você entrou em flow, você percebe que é como se você não estivesse interferindo, as coisas estão acontecendo meio sozinhas. Existe uma diminuição da sua autoconsciência. Então é uma coisa só acontecendo. E quando você pensa, olha que legal o que está acontecendo, você já está fora do flow. É o paradoxo. Então, basicamente, o livro cobre essa questão de fundamentos da consciência, depois entra no flow individual e depois no flow coletivo, porque, evidentemente, que ele existe, e a gente vê isso no esporte de alto rendimento, de alta performance, mas vê também nas equipes, nas organizações. Então, por exemplo, organizações que usam metodologias ágeis, que tem lá os squads, está prontinho para ativar o flow coletivo. Por quê? Porque não existe ali nenhuma diferença de hierarquia, nenhuma diferença de competência, qualificação, cada um na sua praia sabe o que está fazendo. Isso é modelo pronto para ativar o estado de flow coletivo. Então, esses processos, cada vez mais a gente vai ouvir falar dentro das organizações. O perigo, que é o alerta final que eu faço no livro, eu fecho o livro com esse alerta, é que a gente, e eu tenho visto isso na imprensa local, internacional, a gente lê que o flow está sendo instrumentalizado como apenas mais uma daquelas, um hack para fazer mais, para aumentar a performance. Como você citou no começo, o estudo da McKinsey, sim, de fato, eles levaram 10 anos para entender que aumenta 5 vezes a capacidade de produtividade e performance do executivo em flow. Mas para quê? Para ele trabalhar mais ainda? Para ele tirar mais rápido da frente para pegar o... Não. Esse é o problema. Então nós não podemos cair na armadilha de achar que o flow é um hack para aumentar desempenho e não. É para ter uma vida mais plena. É para ganhar tempo, sim, para aprender coisas novas, para recarregar baterias, para viver uma vida que inclua uma série de outras coisas que não sejam só as entregas. Sabe uma coisa curiosa que você foi falando e eu estava aqui pensando, né? Quando eu li a entrevista que você deu para nossa newsletter, você fala sobre as pausas estratégicas, que é uma forma de você ganhar fôlego para manter a consciência ativa, né? Não ficar só no passivo ou no piloto automático. E eu comecei, no final do ano passado, a colocar pausas estratégicas no meu dia. Então, eu coloco lá
um período que eu vou focar para fazer uma atividade. Vamos supor uma atividade complexa. Eu tento fazer em 2 horas. E aí, essas 2 horas eu quebro ela. Quebro ela em 40 minutos, paro 20, depois volto, faço mais 40, paro 20, e vou quebrando até concluir. E eu percebi que quando eu faço essa quebra, eu realmente tenho uma produtividade melhor. Não é mais, mas eu sinto que a qualidade fica diferente. Por que isso acontece? Então, uma pergunta antes de responder a sua pergunta, uma pergunta minha. Quando você faz as pausas, quando você faz essas quebras, o que você faz no intervalo entre uma atividade e outra? Eu desço para caminhar. É. Foi um combinado que eu fiz com a minha nutricionista. Perfeito. Você Para matou, aumentar o número de passos, porque eu fico muito tempo sentada. você matou a chave. É o seguinte, quando a gente faz reuniões, tarefas que não tem pausa, que elas vão, eu me lembro ainda na época da pandemia, eu entrei numa reunião no Zoom às 8h30 da manhã, Cadu, e só saí às 10h30 da noite. Não era a mesma reunião, mas foi uma atrás da outra. Todo mundo lembra disso. Uhum. E eu dizia, dá o seguinte, faz uma pausa, faz reunião de 45 minutos e para 10, 15 minutos para tomar um café, um chá, olhar pela janela. Se der tempo, você está em casa, era pandemia, né? Vai tomar um banho gelado, uma caminhada, como você falou, talvez não desse tempo de uma reunião para outra, mas são as pausas que interessam. Então, por que você notou um aumento de qualidade nas suas tarefas, no que você tinha que fazer? Por causa das pausas. As pausas dão tempo para recuperar nossas reservas de neurotransmissores e de hormônios, dopamina, ocitocina, serotonina. Tudo isso é importante para quê? Para sustentar foco. Uhum. E se eu sustento foco, eu posso ativar o estado de flow. É uma possibilidade, não é uma coisa automática. Então, o que eu tenho orientado os mentorados, e também falo já há anos sobre isso, desde antes da pandemia, é o processo de... Eu gosto muito de Fórmula 1, né? Inclusive eu tenho um programa que usa uma réplica de um carro de Fórmula 1, programa para empresas, chama Pit Stop Experience, que a gente usa o carro e o momento do pit stop como um momento para discutir como é que a equipe lida com comunicação, tomada de decisão sob pressão, planejamento, visão sistêmica e ativar o estado de flow. Porque é um processo que ativa o estado de flow. Como é que você imagina aqueles caras lá trocando pneu no meio de uma corrida em 1,8 segundos? Eles estão em outro lugar. Sim. Então, quando eu falo desse assunto, desses temas, eu digo o seguinte, nós temos capacidade de fazer e temos que fazer esses pit stops ao longo do dia. Não dá para ir direto, não é uma maratona que você vai cair duro lá no final. Você tem que fazer pausas, nem corridas, sprints. Corre e para. Então, para te dar um exemplo, como é que eu lido com isso? Já ouviu falar na técnica Pomodoro? Aquela que fala 25 minutos de foco por 5 de recuperar energia. É mais ou menos a mesma coisa, só que eu faço um pouco maior. Então, pegando um pouco do aprendizado do ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, que, né, como é que você funciona bem, às vezes melhor de manhã, ou de tarde, ou de noite, cada um tem um jeito, né? Então, entendendo isso, tem um recorte desse ciclo circadiano que chama ciclo ultradiano, que pega ao longo desse período que você está desperto, o que sustenta a tua atenção e o seu foco e por quanto tempo? E nós entendemos que o ser humano é capaz de sustentar foco e atenção ininterruptamente por até 120 minutos, 2 horas. Tá. Então, aquele filme Avatar e outros filmes de 3 horas e tanto, não dá para assistir inteiro com atenção, porque não segura. Sentido. Tem que fazer pausa. Agora, o que eu faço? Eu não vou até as 2 horas. Eu faço 90 minutos, 1h30, e recomendo para os meus mentorados também. Eu faço pessoalmente. 1h30 de foco por 30 minutos, 20 no mínimo. 20 a 30 minutos de recuperação. Recuperação como? Nada de ver o WhatsApp, nada de responder e-mail. Vou dar uma caminhada, como você faz, ou um banho gelado, ou vou tomar um chá, ou eu vou conversar com alguém sobre outro assunto. Eu saio daquela realidade e volto para a próxima sessão. Então, por exemplo, eu sou capaz, como vários clientes meus, mentorados meus fazem, de fazer 4 por dia. Então, são 2 sessões de manhã, de flow, 2 sessões à tarde. 1h30 de foco, 30 minutos. São 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Qual é a nossa jornada média hoje nas organizações? Idealmente seria 8 horas. Seria, mas a gente sabe que não é, né? 15. 10, 12 e por aí vai. Exato. Então, assim, para te dar um exemplo, eu tenho um mentorado, ele nem gosta que eu fale muito disso, mas é um advogado, e que ele fazia pareceres que levavam 10 dias, 12 dias para ficarem prontos. E a gente começou a trabalhar com esse modelo de sessão de foco ou sessão de flow. Então, como ele tinha que ir ao fórum às tardes, ele não podia fazer 4. Sim.
Ele fazia 3, 2 de manhã e 1 à tarde. E aí ia fazer as coisas operacionais, de fórum, de despachos e tal. Ele passou a entregar os pareceres deles em 4, 5 dias. Por quê, gente? Não tem mágica. É foco e atenção. É uma coisa de cada vez bem feita. Esse negócio de multitarefa, enganaram a gente, não existe. Eu ia Não falar isso existe, ninguém agora. faz mais de uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Consegue. A gente tem a sensação que faz porque a gente está trocando a nossa atenção de um ponto para o outro. Agora vem a informação mais dramática. Tem uma professora da Universidade de Califórnia, Irvine, chama Gloria Mark, e ela fez uma pesquisa, ela até publicou um livro, acho que o ano passado, e não saiu no Brasil, mas o livro fala da pesquisa que ela fez e ela mediu quanto tempo que a gente leva entre ser interrompido numa tarefa que eu estou focado e concentrado para voltar para o mesmo nível de concentração que eu tinha antes. Quanto você acha? Eu imagino que deve demorar um pouco. 23 minutos e 15 segundos. Ela foi no requinte de dar os segundos. Leva 23 minutos e 15 segundos. Então imagina quanto custa isso para a sua agenda, para o seu dia, para o dia de uma equipe, para o dia de uma empresa. Quando eu acho que eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e não estou. Não. Você falou que você fica surpresa com a qualidade do seu trabalho. Sim. Quando você está focada, você faz as pausas. Então é disso que a gente está falando. Não tem mágica, gente. O negócio é muito simples. É simples, mas não é fácil. Tem que ter coragem para dar o primeiro passo. Eu lembro que no começo eu ficava desesperada, que eu falava assim, eu tenho que focar 60 minutos nessa atividade. Aí eu colocava lá, sei lá, escrever um texto. Aí eu começava a escrever as 5 primeiras linhas e de repente eu já mudava de aba e estava respondendo um e-mail. Aí eu falei, gente... E aí, quando eu ia ver, eu comecei 4, 5 atividades e não terminei nenhuma. Aí, o que eu comecei a fazer? Se eu vou escrever um texto, eu não abro e-mail, eu não abro o WhatsApp, eu não abro o LinkedIn, eu foco só no texto e, no máximo, nas abas de pesquisa que eu estou consultando para construir aquele texto. Olha, é um limite tênue, hein? Entre cair e entrar numa espiral descendente de um timeline do Instagram ou do TikTok. Então, assim, você falou isso, é muito interessante. Eu até tenho um processo pessoal, esse livro que eu estou lançando, ele saiu desse processo. E o meu segundo livro, que já está programado para o ano que vem, do mesmo processo. Eu saio do computador. Eu uso máquina de escrever, analógica. Aquelas coisas velhas. Eu, quando tinha 12 anos, eu aprendi a datilografar. Meu pai me obrigou. Porque era uma época que você só arrumava emprego, concurso do Banco do Brasil e tal, se você soubesse datilografar. Então, eu fui lá com 12 anos, aprendi. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando vieram os computadores, eu digitei muito rápido, sempre fui muito... Mas não é essa sacada, essa é mais recente. Quando eu recuperei a minha paixão por essas máquinas antigas, e elas estão aí. Aí eu arrumei algumas, e o meu processo é exatamente como você falou. Eu não tenho a distração das abas do navegador, eu não tenho notificação do WhatsApp, do celular, eu desligo tudo, pego um papel, coloco na máquina e escrevo, que eu nem percebo mais onde é que vai o tempo. Porque eu acesso um lugar e isso é flow puro. É um lugar intuitivo, instintivo. Então, todos os meus primeiros rascunhos, de tudo que eu publico, não só nesse livro, como no meu site de ensaios, que chama-se O Psiconauta, né? no psiconauta.com.br, que você conhece. Então, estão lá meus ensaios. Tudo que eu publico sai primeiro, o rascunho primeiro sai da máquina de escrever. Por quê? Porque eu estou inteiro ali. Muito legal. Estou em flow. Muito legal. A gente começou a falar sobre o estado de flow e eu abri essa conversa trazendo um dado da McKinsey. Mas a Harvard também destaca que líderes que acessam o estado de flow com frequência inspiram alta performance com mais leveza. No seu livro, você nos convida a acessar esse estado antes mesmo do pensar. Como um caminho de consciência. Para quem nos ouve e vive imerso em metas, pressão e excesso de estímulos, que pequenas atitudes ou mudanças, além da pausa que a gente já comentou, podem ser colocadas em prática para que as pessoas comecem a experimentar esse estado de flow no dia a dia? Primeira coisa que a gente tem que também fazer uma distinção daquilo que eu falei no começo, do modelo de liderança que eu considero muito datado, mas ainda vigente, do comando e controle. Né? Então a gente vê isso ainda acontecer na maior parte das organizações, então existe por conta de alguns líderes, muitos, uma necessidade de controlar. Essa história da volta ao presencial mesmo tem tudo a ver com isso, porque não faz tanto sentido você voltar para o presencial se você for entrar numa sala de reunião para fazer uma reunião online. Então, assim, o que eu vejo? É um processo de medo. É o medo de perder o controle. E controle é uma coisa
fútil, não existe controle, ninguém controla nada. As coisas acontecem, por mais que você queira que elas não aconteçam, elas vão acontecer. Por mais que você queira que alguma coisa aconteça, talvez ela não aconteça. E a vida é assim. Então, começar a se desprender dessa necessidade de controlar, que te traz uma contração até física, né? E o medo de como eu vou ser julgado ou visto pelos meus pares, pelos meus líderes, tudo isso traz uma liderança e um processo que é baseado nessa história de que eu não posso perder o poder. Quando a liderança consciente, aquela que vai além do ego, porque nós estamos falando de ego, né? Essa liderança mais solta, não é uma liderança que não tenha foco, objetivo, não. Mas lembra, eu falei, a liderança não é o líder, a liderança é um processo. Então ele flui pelas pessoas. Quando eu entendo isso, que eu posso simplesmente delegar sem ter a necessidade de controlar, ou de segurar, ou de ter medo de que ele não dê conta, lembra que eu também falei, o líder não faz com a equipe, nem para a equipe, ele faz pela equipe, ele tem que confiar. E confiança é uma via no começo de uma mão só, o líder precisa confiar na equipe. Aí ele vai construindo essa via de duas mãos, porque a equipe passa a confiar nele também. Então são pequenas atitudes como essa, baseadas em uma comunicação verdadeira, transparente, sem agenda oculta, sem segundas intenções, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. Quem provou isso muito bem, documentou isso ao longo de 2 anos, publicou o resultado em 2014, portanto lá se vão 11 anos. Foi o Google, com uma iniciativa de uma pesquisa interna que eles fizeram, chamada Projeto Aristóteles. Eles tinham feito alguns anos antes, em 2008, eles fizeram um projeto Oxigênio, que queria entender o que era uma liderança eficiente, como é que eram os líderes mais eficientes. E essa a gente nem ouviu falar muito, mas o Projeto Aristóteles ficou muito conhecido a partir de um artigo do New York Times que foi escrito pelo Charles Duhigg, que é autor daquele livro O Poder do Hábito, que todo mundo conhece, a capa amarelinha. Eu quero ver se já leram também. É isso aí. O Poder do Hábito O eu não novo. li, mas eu li os Super Comunicadores. Que legal. Então, o Duhigg, o Google fala, você quer entender o Projeto Aristóteles? Leia o artigo do New York Times. E o Duhigg fala, o que o Google provou com esse projeto, e eu vou dar alguns detalhes do projeto, é que resultado, meta batida, lucro, aquilo que eu falei agora há pouco, não é resultado de uma coisa que precisa acontecer. É consequência da relação entre as pessoas. É como eu faço você se sentir e como é que você me faz sentir no nosso dia a dia. Ora, eu passo 70% da minha vida adulta no trabalho. São mais de 90 mil horas da minha vida. Precisa ser legal, né? Tem que ter um significado. E o Google foi pesquisar isso. O que faz uma equipe dentro, às vezes, da mesma área de outra ser tão diferenciada? Eles falaram, será que é diversidade e inclusão, amizades fora do trabalho, capacitação técnica, capacitação acadêmica? O que é? Não era nada disso. Era pura e simplesmente uma equanimidade, um espaço aberto para que cada membro da equipe pudesse fazer seus feedbacks, críticas, ideias, sugestões sem medo. Sem medo de ser punido, sem medo de ser ironizado, julgado, criticado. O punido aqui, a gente sabe como é que funciona a punição em organização, é passivo-agressivo, né? Então você vai ficando de lado, não é chamado para uma reunião, etc. e tal. Então, acabou, eles entenderam que o segundo ponto era, existia nessas pessoas uma sensibilidade de perceber como é que a outra estava. E por isso estabeleciam os seus códigos de comunicação próprios. Isso gerou um documento de 5 itens. Eu não vou falar dos 5, mas isso é muito fácil de achar. Mas o primeiro e mais importante, todo mundo fala hoje, é a segurança psicológica, que ficou muito mais em voga, vamos chamar assim, depois da pandemia. Sim. Mas não é novo. A Amy Edmondson, que escreveu, que foi de Harvard, ela escreveu um livro que inclusive foi publicado no Brasil, chama-se A Organização Sem Medo. A Amy Edmondson é citada, inclusive, na pesquisa como referência. Ela já fala de segurança psicológica desde os anos 90. Então não é novidade. Por que só depois da pandemia é que a gente veio falar disso? É por isso que eu falo que está havendo uma transição em algumas organizações, nunca vai ser ao mesmo tempo para todo mundo, mas dessa percepção que eu chamo de cultura de flow. Mais horizontalizada, onde a liderança é uma ideia, onde não existe o ego como a barreira que impede um líder de fazer pelo seu time.
Uhum. que é o que a gente vê acontecendo na maior parte das vezes. Então, eu procuro explorar um pouco disso também no final do livro, que é falar, não use o flow como uma mera ferramenta de aumento de desempenho. Perceba que se você está em flow, e quando você tiver essa experiência, você não é mais só essa unidade corpo e mente que você pensa que é separada do mundo, você está em conexão com tudo. E a gente fala muito isso, né? De não ter vida pessoal e vida profissional, é vida. Né? Então, acho que faz sentido isso que você está falando, da gente sentir que a gente está em conexão com o mundo de maneira completa. Completa Exatamente. e consciente, né? Consciente. É isso aí. Na sua trajetória, a gente nota que comunicação, espiritualidade, negócios e mentoria são pontos importantes. E no seu livro, isso aparece com fluidez. Agora, quando a gente pensa na mentoria, qual é o papel da mentoria como uma ferramenta estratégica que extrapola o desenvolvimento de pessoas? E pensando numa postura de vida que ajuda a acessar o estado de flow, como que a mentoria pode auxiliar na tomada de decisão e ampliar a consciência em ambientes corporativos mais voláteis? É boa, ótima pergunta e vem muito de encontro à minha realidade com a Top to You. Eu lido com mentorados todas as semanas, eu faço 3 sessões por semana, está na minha agenda lá, e eu recebo gente de todos os segmentos e diversas empresas, em geral com uma angústia comum. Ou eles estão em movimentação, ou aspirando uma movimentação de carreira, ou já estão no meio do processo e querem se sentir mais seguros, ou eles já estão estabelecidos como líderes e têm uma angústia de achar que o time não está acompanhando a velocidade deles. Então, isso são alguns dos pontos que vêm mais, com mais frequência. Mas muitas vezes a gente deixa explorar o que vier na sessão. E eu sempre digo assim, olha, nós somos uma plataforma de mentoria, mas o que nós vamos fazer aqui, não veja isso como um processo formal de mentoria, nós vamos conversar. Eu trato isso como uma conversa que amplia a consciência, ou dá ao mentorado e a mim também a possibilidade de aprender, de explorar coisas novas. Então eu trato isso como um grande diálogo e que vai surgindo à medida que a gente vai conversando, vai trazendo as questões e que vão aflorando, como essas que eu exemplifiquei aqui. Mas o fato é que, invariavelmente, em todas as sessões, eu consigo falar dessa pausa que é necessária, desse buscar uma aquietação entre um pensamento e o outro. Porque os pensamentos, eles são que nem onda no mar. Eles não param de vir. Só que o surfista não aprendeu a surfar. Nós precisamos aprender a surfar o pensamento também, explorar o espaço entre um pensamento e o outro. Então eu começo a trabalhar um pouco nisso. Silêncio, presença, esse entendimento de que a liderança não é uma pessoa, ele não é um líder, ele está um líder, ele é só o facilitador do processo. A liderança é só uma ideia. Então, quando eles começam a perceber isso e a gente explora, às vezes eu tenho mais de uma sessão com alguns mentorados, porque aí a gente vai um pouco mais nessa viagem para dentro. Porque nós estamos num mundo que não tem mais bússola, né? A gente não sabe o que vai acontecer, ele não está mais mapeado. Né? Com inteligência artificial, então... Cada segundo... Aí as bússolas não funcionam. Onde é que está a bússola confiável? Está dentro de cada um de nós. Então, essa exploração ajuda o mentorado a fazer esse processo de olhar para dentro, de perceber. E o flow é só um passo, um dos passos que a gente usa. O primeiro, às vezes o segundo. Eu trabalho com uma metodologia, um assessment de autoconhecimento que eu acho muito poderoso, que fez muita diferença na minha vida pessoal, fez tanta que eu fui aprender e há 30 anos eu uso, que é o Eneagrama. A gente usa essa ferramenta em algumas sessões que trazem o seguinte, validam alguns pontos que eu sei que são bons em mim, outros que eu preciso melhorar, mas principalmente aqueles que eu não enxergo, os pontos cegos, aqueles que quando eu percebo eu já fiz. Uhum. Então, esse trabalho é o primeiro passo que eu faço, aí eu começo a fundamental, que é o flow, até chegar, em alguns casos, no processo desse entendimento de que eu estou conectado com tudo, sou a mesma consciência manifestada em formas diferentes. Então, esse processo é um processo que, em alguns casos, a gente consegue chegar. Ai, que legal. Agora eu vou ter que marcar uma sessão com você, que eu quero fazer. Eu vou adorar te receber lá. Eu já tô pensando nisso desde a hora que a gente começou a conversar, mas agora já fundamentou. Que bom. A gente falou sobre mentoria, e no seu livro você também aponta como um estado, né, de intenção, consciência, presença, e isso faz parte, na sessão de mentoria a gente consegue trazer isso também. Quando a gente pensa nas pessoas, e agora eu quero tirar o olhar do mentorado e pensar na organização. Como que a organização pode ressignificar a mentoria como uma cultura?
né? Sair da ferramenta estratégica e pontual, caso isolado, por uma cultura de aprimoramento para impulsionar lideranças e liderados a serem mais conscientes em ambientes criativos e autênticos. Olha, eu penso que aquele processo de transição entre essa vigente ainda cultura de comando e controle para uma cultura de flow seria um passo interessante, porque num ambiente desse você estimula o aprendizado. O flow acelera o aprendizado. O flow não é só performance, ele acelera aprendizado. Eu aprendo. Olha, tem um grupo de elite norte-americano de segurança, que eu também menciono isso em uma parte do livro, mas são os SEALs, os Navy SEALs lá. Eles quando vão para uma missão num país que eles não conhecem, não falam a língua, 6 semanas e meia eles aprendem a falar. Não só com acesso ao estado de flow, como alguns estímulos intracranianos, neurociência aplicada. Eu não tenho os detalhes, mas a gente tem essa documentação, foi publicada há alguns anos atrás, até num livro do Steven Kotler, que é um autor, é um jornalista que também se dedicou bastante ao estudo do estado de flow. E só essa... Pensa vai aprender um idioma novo. No mínimo, para começar a arranhar 6 meses. Sim. Os caras em 6 semanas eles falam com fluência. Então, o que eu estou dizendo é, o flow acelera a aprendizagem, o flow traz um ambiente onde haja estímulo à curiosidade, ao aprendizado de uma forma natural. Porque, como diz o Conrado Schlohauer, nosso colega aqui da Top TU, o Conrado fala que o aprendizado está em todo lugar, né? Sim. Você está aprendendo o tempo inteiro. Você precisa estar atento. Por isso que eu falo, meditação para mim não é sentar e ficar contando a respiração, nem olhando para a parede. Meditação é prestar atenção no que está acontecendo aqui agora. Porque se eu estiver atento no que está aqui agora, eu não estou distraído, meus pensamentos não estão sendo sequestrados pela minha mente, pelo meu ego. Muito bem. Uma organização que se apropria desse conceito, que eu chamo de cultura de flow, que estimula o aprendizado dessa forma, ela tem toda a oportunidade de criar uma cultura diferente, forte, inclusiva, no sentido de que resultado passe a ser consequência e não objetivo final. Como eu falei, não é para todo mundo, não é ao mesmo tempo, não é fácil, mas é um conceito muito simples. É muito simples quando eu me coloco um passo atrás e percebo que as coisas vão acontecer com minha influência ou sem a minha influência. Vai acontecer. Tem um conceito interessante do Wu Wei, que eu falo também lá no livro, que me ajudou muito no processo de entender o que é o estado de flow, que é a fluidez com que as coisas se apresentam na minha vida. Então é o não forçar, é o lidar com o que vem. Então nós temos crises, nós temos tragédias pessoais, mas temos crises e tragédias corporativas. A gente sabe, aí fica todo mundo como tem um termo nos Estados Unidos que eles usam, que é engraçado, com o cabelo pegando fogo, né? E sai todo mundo correndo. Não, é o processo de, se eu tenho uma cultura que está pronta para lidar com o que acontece, entendendo que eu sou um facilitador desse processo, é mais simples. Eu não posso deixar a coisa acontecer e reagir simplesmente. Eu preciso antecipar isso. Quando eu me conheço, individual e coletivamente, onde eu sei onde estão os meus gatilhos, eu vou ter a possibilidade de escolher a atitude e não reagir. Eu vou dar esse passo atrás, esses 2 segundos, que é o que esse foco no momento presente me dá. E sem esse foco no momento presente, eu não ativo o flow, eu não faço mais nada, eu não faço escolhas, eu só reajo. Legal, a gente tá falando bastante do livro, vou mostrar aqui a carinha dele para quem tá nos acompanhando até agora. Esse é o livro que foi lançado no dia 30 de junho, do Cadu Lemos, já tá disponível nas plataformas digitais, né? Tá na editora Loyola. Esse é um livro da editora 45, que tem uma parceria com a Loyola, está na Amazon. E para quem quiser pegar o livro logo, não quiser esperar e morar em São Paulo, está na Livraria Drummond do Conjunto Nacional. Está lá. Perfeito. E aí, agora que eu já mostrei o livro, e em todos os episódios eu gosto de fazer uma correlação, hoje eu escolhi uma correlação saborosa. Se nós pensarmos no flow como uma experiência sensorial e consciente, poderíamos relacionar com a cozinha e uma boa refeição, com o tempo de preparo, escolha dos ingredientes certos, harmonização, ajustes e experimentações, que no fim despertam paladar, aroma, sensações e até memória.
Como essa analogia pode nos ajudar a entender o flow como um processo e não como um destino? E o que as empresas e líderes podem aprender com essa lógica mais artesanal e intencional para construir culturas mais humanas, criativas e com significado? A gente precisa. Eu vou pegar uma metáfora de um brasileiro que mora há muitos anos na Holanda, é um filósofo e trabalhou naquele laboratório de aceleração de partículas da Suíça, o CERN, é o Bernardo Kastrup. Ele diz o seguinte: a gente vive a vida e acha que a vida é que nem a gente estivesse voando num avião no meio de uma noite escura, sem lua, e chovendo, sem saber se o avião está inclinado, não está, só confiando nos instrumentos. Então, só tem o painel de instrumentos para confiar. Isso são os nossos sentidos. A gente vive assim: visão, olfato, paladar, tato e audição. Tirando o tato, todos eles estão concentrados aqui. Então, a gente pensa, né, aqui na cabeça. A gente pensa que a gente é um diretor de cinema atrás dos olhos e entre as orelhas, direcionando tudo na nossa vida. E não é bem assim, porque se os meus sentidos, esses 4, além do tato, tivessem aqui no meu coração, ou no meu plexo solar, ou na minha mão, é dali que eu veria o mundo. Sim. Então eu tenho que ver o mundo de uma forma muito mais ampla. Então quando você fala em gastronomia, eu adoro, porque ali é a chance de eu ter o meu painel de controle dos meus sentidos ampliados ainda mais. Porque principalmente aromas, a gente sabe, a ciência já provou isso. Alguns sons, alguns processos táteis nos trazem memórias. E memórias podem nos fazer corrigir algumas coisas, né, que a gente esteja fazendo agora para não fazer igual o que Fer fez. Vamos errar, errar é bom, errar é aprendizado, mas precisamos errar em coisas diferentes. Então, essas experiências e vivências que possam trazer esse entendimento de que nós estamos vivendo uma oportunidade de sair dessa visão maniqueísta quase, de que polarizada que nós estamos vivendo, só tem o bem e o mal. Não, nós somos muito mais do que isso. E uma organização é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo. Ela tem a responsabilidade não só de fazer o que ela faz como seu processo, seu propósito, mas ver qual é o impacto disso. Então, quando a gente fala de coisas que trazem memórias ou trazem experiências sensoriais, isso nos lembra que nós somos humanos e que nós precisamos, de fato, em tempos que nós vivemos hoje, principalmente com conflitos militares escalando no mundo inteiro, não que seja uma coisa diferente, a história mostra que o ser humano passou por isso sempre, nunca teve um momento de paz, na verdade, é que agora a gente fica sabendo mais rápido, mas o fato é que a gente precisa realmente fazer uma pausa entre um pensamento e outro. E nessa pausa talvez surja a possibilidade de uma reflexão de que o silêncio ajuda eu a redirecionar alguns passos que eu esteja dando. E a possibilidade de acessar um estado onde eu possa estar conectado com algo muito maior. E esse é o estado de flow. Ai, que delícia. Agora eu vou começar a ficar mais atenta para quando eu estiver nesse estado. A gente falou bastante, né, sobre essa questão da conexão e tudo mais, mas, Cadu, quando ninguém tá te observando, o que você gosta de fazer que te faz perder a noção do tempo? Seja para ócio ou lazer? Para mim é fácil. Então, 2 coisas só. Quando eu vou escrever, que aí eu vou lá na máquina de escrever e é um portal para o estado de flow para mim. Eu faço isso todos os dias. Eu escrevo todos os dias pelo menos 1 ou 2 páginas datilografadas que são rascunhos que depois se transformam em ensaios que eu vou editar depois, enfim. Isso é uma das coisas. E a outra coisa é ficar com os meus cachorros. Que eu fico lá, eu tenho um lugarzinho que eu chamo do escritório B, onde eu trabalho, porque pega um pouquinho de sinal de internet da minha casa, eu desço lá no meio de um bosque, de umas árvores, e os cachorros vêm todos comigo, e ali eu fico lendo, ou escrevendo, ou falando, e ali com eles à minha volta. Então, para mim, são as 2 coisas que me dão o maior prazer hoje. Que delícia! E se daqui a um tempo fizerem uma biografia sobre você? Qual capítulo não pode faltar? Não pode faltar a pessoa que me inspirou nisso tudo, que ajudou a tirar de dentro aquilo que estava querendo sair, eu não sabia como, que é a minha companheira, minha mulher, Maria Ângela, que é sensacional, e a ela realmente eu tenho uma dívida de gratidão tremenda, porque eu pude realmente me redescobrir. Que delícia!
ouvir isso. Já tô ansiosa para ler sua biografia e ver outros detalhes. Infelizmente, nosso tempo tá se esgotando, mas eu nem senti passar, que nossa conversa foi indo tão gostosa, a gente foi falando sobre temas que estavam programados, outros que não, mas que faziam sentido de trazer para cá. E me diz, você gostou? Eu adorei. Você sabe que essas são oportunidades, e obrigado por me oferecer essa oportunidade de entrar em flow, né? Porque eu vou falando, falando, e eu não paro, eu não sei de onde vêm as palavras. Porque a gente vai conectando. Por quê? Porque nós estamos acima e fora desta unidade corpo e mente que a gente pensa que é. A gente é muito mais que isso. A gente só foi condicionado lá atrás, quando a gente nasceu, a acreditar que nós somos separados. É Isso é uma verdade. ilusão. É E verdade. isso é o papo do meu segundo livro. Ai, meu Deus, já tem um spoiler. A gente navegou aqui pela sua trajetória profissional, falou bastante sobre o livro que saiu no dia 30, falou também sobre gostos e preferências ali mais por meio da nossa conversa. Mas se você pudesse transformar um talento ou algum interesse seu em um dom para o mundo, qual seria? Eu sempre digo o seguinte, às vezes mentorados vêm, me procuram, pô, Cadu, eu estou com uma dificuldade aqui, eu estou procurando meu propósito, mas eu não sei qual é. Não se preocupe, propósito já vem de fábrica, ele já é original de fábrica, a gente já nasce com o nosso. O que a gente precisa é descobrir qual é. E o meu, eu tive um privilégio de descobrir muito cedo, na 8ª série, quando a minha professora de português, ela dizia que eu escrevia muito bem, fazia redações boas, que foi o que me salvou no vestibular. Português, Eu redação, também. etc. Aí ela falou, só que você tem algo mais do que isso. Eu vou te pedir para você... Deu um trabalho para a classe inteira, que era para fazer uma apresentação como se fosse uma agência de propaganda vendendo um produto. E aí eu travei, né? Eu falei, como vai ser? A vida inteira eu fui tímido. Eu escrevia, mas não, nesse negócio de falar... E fui bem. Então, 8ª série. Anos depois, não muitos, eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio. Eu fui locutor de rádio. Eu vi o rock de Brasília nascer, eu trabalhava em Brasília. Oh, que Eu legal. dividi estúdio com o Renato Russo durante alguns meses, antes do Legião acontecer e tal. Então foi muito divertido, aprendi muito, conheci gente muito interessante e, de fato, me pus para o mundo. Então, tive que apresentar show com um monte de gente, sendo o cara tímido que eu sou ainda. Então, essa possibilidade é treinável, é legal e é importante que as pessoas consigam desenvolver a capacidade de se expor, de se abrir, de mostrar, de ter uma comunicação que leve aquilo que ela acredita para o outro. Então, o que é propósito? É pegar aquilo que você faz bem e devolver para o mundo. É só isso. Adorei. E olha, nessa questão de ser tímida e precisar falar para muitas pessoas, eu me identifico muito. É? Porque eu sempre falo, quem me vê falando, me vê fazendo apresentação, não imagina. Mas foi muito complexo estar aqui e entender que funciona. Porque tem uma hora que você começa a gostar, você fala, isso aqui combina comigo mesmo. É claro, e é isso que eu acabei de falar. Tem que botar no mundo, entendeu? Perfeito, Cadu. Muito obrigada aqui por participar conosco, mas antes de encerrar, quero te convidar a fazer suas considerações finais. Olha, adorei estar aqui também. Poderia continuar conversando. A gente sabe, né, que esse negócio aqui dá para desfiar um monte de frentes diferentes, né? E foi muito bom poder falar um pouco, estar aqui mostrando um pouco dessa visão, dividindo um pouco do conteúdo desse livro, que na verdade ele é um livro muito simples. É um livro curto, que você senta de manhã e na hora do almoço você já está com ele lido, mas ele traz aberturas. Ele tem vários QR Codes. Quem quiser explorar mais a fundo alguns dos temas que eu abordo tem a chance de abrir outras janelas. Então, meu intuito foi provocar curiosidade nessa questão do estado de flow, acesso fácil, leitura simples, mas com fundamentos. Então, eu poder falar disso hoje foi presente. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter participado aqui conosco. Ao longo da nossa conversa, a gente conseguiu evidenciar que estado de flow não é sobre velocidade, não é sobre performance, é sobre qualidade, o quanto a gente se dispõe a estar consciente daquilo que estamos fazendo. Se reconectar com intenção, né? Muito obrigada. Você
Para você que chegou até aqui e acompanhou essa nossa conversa, não perca a oportunidade de deixar seu comentário, sua dúvida, sua colaboração. Conta pra gente quem você ainda não viu aqui nessa mesa e que você gostaria de ver, que outros temas ainda não foram abordados e para você fariam sentido. Se você gostaria de ter um programa de mentoria dentro da sua organização e contar com profissionais como o Cadu para falar não só sobre o estado de flow, mas sobre outras possibilidades para ampliar o seu repertório enquanto liderança, enquanto profissional, fique à vontade para entrar em contato conosco, será um prazer conversar contigo e entender como que a gente pode personalizar e desenhar algo que seja interessante para vocês. E se você faz parte de um programa de mentoria e está buscando alguém para te ajudar a entender como acessar esse estado de plena conexão antes do pensar, Cadu tem agenda disponível para você. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom.